E aí, nação concurseira, conforme nós havíamos anunciado, vamos estar oferecendo essa semana uma série de dicas e orientações práticas com foco no concurso da EBSER. Eu acredito piamente que você já vem se preparando exaustivamente há algum tempo. Afinal de contas, o edital do concurso da EBSER foi lançado com uma certa antecedência em relação à prova, o que oportunizou, acredito eu, a você se preparar com muita organização e com muito planejamento. Nessa primeira dica que eu vou estar oferecendo a vocês aqui hoje, eu gostaria de falar um pouco, em poucas palavras, sobre os fundamentos históricos e teóricos metodológicos do serviço social. Essa temática está contemplada no edital do concurso da EBSER e vale frisar aqui para vocês que esse tema, esse assunto, costuma ser muito explorado pela banca nos seus certames, nos seus concursos. Antes de nós produzirmos o curso com foco na EBSER, nós tivemos o cuidado de olharmos os últimos editais da banca IBFC, que é a banca que irá realizar esta prova. E nós percebemos que se existe um assunto que é muito explorado nos concursos realizados pela referida banca, é, sem sombra de dúvida, a temática dos fundamentos históricos e teóricos metodológicos do serviço social. O que estudar em relação a esse assunto e de acordo com o perfil da banca que irá realizar a prova, que é a banca IBFC. Primeiro ponto que eu recomendo que você estude, que você foque aí nessa última semana de preparação, é, sem sombra de dúvida, o processo de gênese e de institucionalização da profissão. Esse tema, esse assunto, essa parte aí dos fundamentos históricos do serviço social tem uma importância muito grande, porque é muito explorado nos diversos concursos, não apenas naqueles que são feitos pela banca IBFC, mas para os concursos na área do serviço social como um todo. Que é crucial entender, desde já, no que tange à gênese e ao processo de institucionalização do serviço social. Primeiro ponto, entender que a gênese do serviço social tem uma relação direta com o bloco católico, com aquele movimento católico. Não podemos afirmar que se tratava de um movimento político, preste muita atenção em relação a isso, pois a banca poderá afirmar isso no dia da prova. Não podemos afirmar que se tratava, portanto, de um movimento político revolucionário da Igreja Católica, lá nos idos dos anos 30, mas sem sombra de dúvida foi um movimento que visava assumir uma postura diante das multifacetadas expressões da questão social, frente à ausência do Estado, a Igreja Católica ali demarcando o seu espaço, demarcando a sua responsabilidade no que tange a uma presença, vamos colocar assim, conforme a própria Marilda Vilela Yamamoto coloca no seu livro Relações Sociais e Serviço Social no Brasil, era a Igreja Católica assumindo uma presença ativa no mundo. O Estado não respondia às expressões da questão social, como um caso de política pública. As respostas que o Estado dava naquele período, naquele contexto dos anos 30, as expressões da questão social eram respostas policialescas, a questão social aí, como vocês estão cansadas de saber, questão social tratada como um caso de polícia, e a Igreja Católica adentra nesses espaços buscando atenuar o conflito entre capital e trabalho. Então a Igreja Católica procurava nada mais, nada menos, e isso não tira a relevância, isso não tira o mérito da presença ativa da Igreja Católica nesse contexto histórico, mas não se tratava de uma ação política. A Igreja Católica atuava na perspectiva de estabelecer, de contribuir com o fomento aí de uma aliança entre capital e trabalho. Vale frisar
que a intervenção da Igreja Católica nas expressões da questão social era uma intervenção muito mais focada nos aspectos religiosos, nos aspectos cristãos, muito mais voltada aí para a recristianização da sociedade. E como era que estava essa sociedade nesse contexto histórico? Como era a sociedade nesse período histórico? No Brasil, nós vivíamos aí uma efervescente luta entre capital e trabalho. Lembremos aí da origem, do nascimento e da expansão da industrialização aqui no Brasil, onde vieram vários imigrantes europeus, operários, que tinham todo um cabedal de experiência política e de movimento social, e aqui nesse país começaram, portanto, a se organizar estrategicamente para lutar contra o processo de exploração predatória, nessa relação aí predatória entre capital e trabalho, lutar contra esse processo de exploração. Uma força de trabalho muito politizada, em se tratando aí dos imigrantes europeus, que não aceitavam passivamente a exploração do capital sobre o trabalho. O Estado atuava de forma policialesca e de forma coercitiva. Então, grosso modo, era esse o cenário. E aí qual é a atitude da Igreja Católica? Tentar apaziguar esse acirramento da luta de classes, tá? Então, o primeiro ponto que nós devemos entender é que a gênese do serviço social nasce justamente nesse contexto. Segundo ponto que nós devemos entender é que, em um segundo momento e derivado, oriundo da organização, da capacidade organizativa da categoria trabalho na sua luta contra o capital, o Estado foi obrigado a assumir uma outra postura frente a estes movimentos sociais, frente a estes movimentos da classe trabalhadora, tá? E essa postura, essa outra postura assumida pelo Estado, diz respeito a um maior intervencionismo no que tange a regulação da força de trabalho, no que tange a regulação das relações sociais. E isso não por uma atitude, não por um gesto de bondade por parte do Estado, muito pelo contrário. Isso partiu da necessidade que o capital nacional tinha de contar com essa força de trabalho, porque o capital precisa do trabalho para poder se reproduzir, e esse intervencionismo, essa regulação das relações de trabalho aqui foi muito mais fruto, oriunda da necessidade que o capital tinha de contar com essa força de trabalho, tá? Uma força de trabalho amistosa, uma força de trabalho aí cedendo aos ditames, cedendo aos chamados do capital. Então, para isso, o Estado muda radicalmente sua postura. O Estado aí, em aliança com o capital, passa a criar uma série de legislação que amparava a força de trabalho, a exemplo da CLT, tá? No contexto aí da ditadura varguista. E é justamente nesse contexto de forte intervencionismo estatal que nós vamos ter o processo de institucionalização do serviço social. Já havia uma força de trabalho, já havia um grupo de trabalhadores formado predominantemente por moças católicas, oriundas da própria burguesia, de setores vinculados à burguesia. Então já havia esse grupo de trabalhadoras sociais, e o Estado vai justamente institucionalizar o trabalho dessas moças, dessas pessoas vinculadas a uma ala da Igreja Católica que já tinha todo um trabalho no campo social. E aí vai institucionalizar esse trabalho, criando, portanto, fazendo nascer o serviço social. É nesse contexto que nasce o serviço social. Uma dica breve para nós encerrarmos aqui: a gênese do serviço social está relacionada à ação católica, tá? Ao passo que a institucionalização do serviço social está relacionado, vinculado ao Estado, ao intervencionismo estatal na regulação aí das relações sociais, políticas e econômicas,
oferecendo outro tipo de tratamento às expressões da questão social. Gente, se vocês gostaram desse vídeo, dá uma curtida aí. Você que está acompanhando esse trabalho no nosso canal no Instagram, inscreve-se no nosso canal, deixa aí o seu like e faça os seus comentários abaixo desse vídeo. Só lembrando, para encerrar, que lá no nosso site nós estamos oferecendo, tá, um mega simuladão com foco no concurso da EBSER, comentando questões da banca IBFC, a banca que irá realizar a prova da EBSER. Portanto, não perca essa oportunidade, visita o nosso site, welbergontran.com.br e venha estudar conosco.